Convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 18. Preste atenção na leitura. Diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia e pela tua palavra, Senhor, que nós podemos usufruir dela. Ó Deus, abençoa neste momento. Ó Deus, fala ao nosso coração. Ó Deus, ajuda-nos a entender perfeitamente as tuas estratégias para nós vencermos as nossas lutas nessa terra, ó Pai. Senhor, dá inteligência e graça ao teu povo neste momento, ó Pai, para ter entendimento da tua palavra. Me dá graça também, ó Deus, inteligência e sabedoria, para que eu possa transmitir a tua palavra. Eu te peço isso, Senhor, na certeza que o Senhor está aqui. Repreendo deste ambiente todos os que estarão nos ouvindo online, todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração. Te peço isso em nome de Jesus, amém. Está dando um pouco de microfonia. A palavra de Deus, ela nos dá estratégias para tudo que nós pensarmos. E a gente ouve muito nos nossos dias, muitas pessoas dizendo: a vida é uma luta, a vida é uma guerra, a vida, nós estamos lutando o tempo todo. E não é uma mentira, não. Nós temos lutas nessa terra, nós vivemos lutando para conquistar nosso pão nosso de cada dia, nós lutamos em situações adversas de enfermidades, nós lutamos por problemas financeiros, nós lutamos por problemas na nossa família. Quantas situações que nós ficamos embaraçados, né? Situações difíceis, e que nós olhamos e ficamos muitas vezes sem saber como agir, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia de lutas. Mas se a vida é uma luta, então nós temos que nos vestir como soldados. Se é uma guerra, nós temos que nos vestir como soldados. E é exatamente isso que Paulo está dizendo nesses versículos que nós lemos aqui. Ele fala do dia mau, dia que parece que tudo se levanta contra as nossas vidas, dias que parecem muito difíceis, e ele viveu dias assim.
servindo a Deus, mesmo servindo a Deus, nós passamos por dias que o inferno se levanta contra a gente. O mal vem sobre as nossas vidas, e nós temos que nos vestir como guerreiros do Senhor. É isso que Paulo, ele traz para cada um de nós, e nós temos que ter esse entendimento, e entender como que nós vamos lutar nessa vida. E tem algumas coisas que Paulo coloca aqui, que nós temos que ter a noção, para a gente não ficar dando tiro no lugar errado, murro onde nós não devemos dar murros. Nós temos que ter um entendimento perfeito, para que a nossa luta seja acertada, para que possamos vencer, como ele diz aqui, vencer esses dias maus, e sair desses dias inabaláveis, estar firme, convicto, que nós vencemos, porque nós usamos as armas certas, fizemos da forma certa, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, se você está achando que você está numa luta, então vista-se como um soldado. Você está numa guerra, vivendo uma guerra, vista-se como um soldado, e com certeza nós venceremos no nome de Jesus Cristo. Mas Paulo, ele coloca algumas situações que são importantes para a gente parar para pensar. Para a gente parar para pensar, como é que nós vamos lutar? E a primeira coisa que ele coloca aqui, é que nós temos que conhecer o nosso inimigo. Olha o que ele diz aqui no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, ele coloca para a gente revestir de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, é que nós temos que conhecer que nós temos um inimigo, e que ele está o tempo todo armando ciladas. O que é cilada? É alguém que quer fazer uma armadilha para a gente, que quer nos derrubar, que quer fazer com que caiamos na nossa fé. É isso que Satanás, ele está o tempo todo armando ciladas. E se nós formos leitores da palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus e praticantes da palavra de Deus, nós não vamos cair na cilada de Satanás. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele nos ensina como vencer essas ciladas. Jesus Cristo, ele é muito específico, porque o Satanás, ele não é nada criativo. Ele usou as ciladas dele lá no Éden, com Adão e Eva, e ele quis usar as mesmas ciladas que ele teve com Adão e Eva, que ela caiu e ele e Adão caiu também. Ele quis fazer com que Jesus Cristo caísse, e Jesus Cristo, de uma forma maravilhosa, nos ensinou a não cair nessas ciladas. E como é que Satanás, ele quer nos pegar? Está tudo lá em Mateus capítulo 4. Primeiro ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus Cristo estava 40 dias e 40 noites de jejum, e Satanás, sabedor que ele estava necessitado de comer, ele usa exatamente isso, e que hoje não é diferente. Satanás, ele fica olhando o que é necessidade da nossa carne, e a primeira coisa que ele quis derrubar Jesus foi na sua carne, e ele continua articulando, armando ciladas para nos derrubar na nossa carne. Ele fica o tempo todo nos oferecendo, quando você está com fome de alguma coisa na sua carne. Por isso que nós temos que ficar de olho na nossa sexualidade, no nosso jeito de comer e beber, as bebedices, os vícios que muitas vezes dominam a nossa carne. Satanás, ele vai armando para tentar nos derrubar na nossa carne, e não muda. Ele quis
fazer a mesma coisa lá no Éden e derrubou. E ele fez isso, tentou com Jesus, e Jesus Cristo sabiamente respondeu a Satanás: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como é que nós vencemos na nossa carne? Comendo a palavra de Deus. Nós temos eu gosto muito dessa simbologia, dois cachorros dentro de nós, um chamado carne e outro chamado espírito. Se você alimentar o cachorro chamado carne, o que vai acontecer? Ele vai engordar, vai ficar forte, e o espírito vai ficar, o cachorrinho chamado espírito vai ficar fraco. Mas se você alimentar o cachorro chamado espírito, ele vai ficar forte. E quando vier as ciladas de Satanás, tentando a nossa carne, o que você vai responder? Você está fortalecido na palavra. É como nós temos que vencer. E Jesus Cristo é muito claro e dá a rota certa para nós vencermos essa cilada de Satanás. Mas Satanás, não satisfeito, aí ele no capítulo, ainda em Mateus capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Outra área que Satanás nos quer pegar, a área, ele está falando: ó, você cai aqui, os anjos vão te pegar, você fica famoso, todo mundo vai te seguir pela sua fama. E Satanás, ele continua querendo que sejamos orgulhosos. Nós muitas vezes queremos aplausos, e o aplauso, ele é perigosíssimo. Por isso que tudo que nós fazemos, tudo que alguém vem nos elogiar, nós temos que dar a glória a Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos capacita, é Jesus Cristo que nos dá os talentos, é Jesus Cristo que nos dá a inteligência, a sabedoria. Tudo vem de Deus. A palavra de Deus nos diz isso: todo dom, tudo de bom vem de Deus, do Pai das luzes. Então a honra e a glória tem que ser dele. E Jesus Cristo, sabiamente, ele responde também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós temos que tomar cuidado com os aplausos, com a fama, para que não traga orgulho ao nosso coração, e a gente acha que é muito mais do que é. Nós somos o que somos por causa de Jesus. Se você foi capacitado em alguma área na sua vida, se Deus te deu algum dom, é porque a misericórdia de Deus veio sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós não somos nada, nós reconhecemos que nós não temos nada, não somos nada, tudo vem de Deus. Quando nós temos isso no nosso coração, Satanás, ele pode vir tentando com os aplausos, tentando fazer com que cada um de nós ache que é alguma coisa, para exatamente passar uma rasteira na gente. E nós reconhecemos e nos humilhamos diante de Jesus Cristo, pois Ele é tudo na nossa vida, e nós não somos nada, nós somos pó, e ao pó voltaremos, e reconhecemos que Ele é Deus. O que é que nós vamos levar dessa terra? Por mais fama que alguém possa ter, vai passar, e nós temos que ter esse entendimento. E também, Satanás ainda, outra cilada, ele tenta contra Jesus, ele levou ele a um monte, no versículo 8, né? Novamente o transportou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e falou: olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Como que Satanás, ele tenta, através do dinheiro, do poder, levar-nos a achar que nós somos alguma coisa. Mas Jesus Cristo não caiu mais uma vez e nos ensina isso, quando Jesus Cristo diz:
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só nós somos servos. É isso que Jesus Cristo está ensinando. Nós nascemos para servir a Deus. Que poder, que dinheiro, que nós temos? Não temos nada. Não vamos levar nada dessa terra. E reconhecemos perfeitamente que nós estamos aqui nessa terra. Tem um canto que diz claramente: eu nasci para te servir, Senhor. Eu nasci para te servir. Nós nascemos para servir a Deus, e não para acharmos que somos poderosos e que meu dinheiro compra tudo. Tem pessoas que acham: eu compro, eu pago, eu faço. Se Deus não te der, você não compra, você não paga, você não faz nada. Você não tem nada. A palavra de Deus nos diz que Ele faz com que um mendigo se torne um príncipe, e um príncipe vire um mendigo. Ele é que governa todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. E quando nós compreendemos isso, fica fácil. Satanás vem oferecer o poder, o dinheiro, e nós vamos dizer: nós nascemos para servir a Deus. Eu sou um servo. Todo o poder pertence a Deus, toda a riqueza pertence a Deus. Eu sou um mordomo de Deus nessa terra. Estou aqui para cuidar de algumas coisas que Ele colocou na minha mão, enquanto eu estiver nessa terra. E Satanás não vai me derrubar. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz aqui claramente: nós temos que ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele, próprio Senhor Jesus Cristo, nos ensina claramente as artimanhas dele e como nós vamos resistir às ciladas de Satanás. O segundo aspecto que nós vemos aqui, claramente, que Paulo deixa para a gente, que a nossa luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra pessoas. Ele diz no versículo 12: nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás, ele está solto juntamente com os seus anjos, e ele está armando o tempo todo, tentando nos derrubar. E a primeira coisa que ele faz é, muitas vezes, usar pessoas. Mas a nossa luta é contra as pessoas? De forma nenhuma. Não são as pessoas. Fulano me fez mal. Não foi. Ele foi usado por Satanás. Então sua luta não é carne e sangue, não é com murro, não é com grito. Sua luta é espiritual. Sua luta são contra esse mundo tenebroso, onde está Satanás, os dominadores que estão por aí, tentando de todas as formas. Às vezes Deus levanta até uma criança para atormentar uma família. Não é aquela criança. Por trás, Satanás está usando para trazer um tormento, para tirar a paz. Muitas vezes ele usa o patrão, o dono de uma empresa, que às vezes você fala: não, meu patrão, não é seu patrão, é Satanás que levanta. Não é o governante, não é a pessoa. Nossa luta não é contra os governantes, a nossa luta é contra o mal, que muitas vezes esse governante está se deixando levar para vir atormentar a nossa vida. Então não é contra essa pessoa. É isso que Paulo deixa claramente entendido. Então nossa luta é contra esse mundo tenebroso, onde existem demônios que se levantam tentando tirar a nossa paz, tentando trazer desconforto à nossa vida, tentando arruinar a nossa vida, tentando fazer coisas que muitas vezes nós achamos que são as pessoas. Não são as pessoas. Pelo contrário, Paulo, lá em Romanos 12, versículo 14, ele diz o seguinte: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
Então nós temos que abençoar os que nos perseguem, porque com isso nós vamos fazer com que o mundo espiritual seja vencido. E aí no versículo 19 ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, desse mesmo capítulo de Romanos, capítulo 12, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. De quem pertence a vingança? Do Senhor. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, a palavra de Deus nos diz isso. Quem se levanta contra o servo de Deus, está se levantando contra Deus. Quando Paulo ele está perseguindo a igreja, Jesus Cristo disse para ele claramente: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Não está falando, por que você está perseguindo a igreja? Quando nós perseguimos, a igreja perseguida, estão perseguindo, é a Jesus, essas pessoas estão perseguindo é a Jesus, e Jesus é que toma a causa deles, e nós precisamos orar, né, por isso. O versículo 20 ainda diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha como a palavra de Deus, ela se encaixa e nos ensina. Nossa luta não é contra carne e sangue, são contra os demônios, são contra esse mundo espiritual do mal que existe, que usa pessoas, e nós vamos resistir ao diabo, e ele vai fugir da gente. Como é que a gente resiste? Com as armas espirituais, que o apóstolo Paulo aqui nos dá dicas, e ele usa como se fosse uma armadura de um soldado. Ele olha um soldado romano, e vai mostrando, e comparando, fazendo essa comparação, inspirado pelo Espírito Santo, porque ajuda-nos a gravar perfeitamente quais são as armas espirituais que nós temos que usar. Então nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, nossa luta é contra o mundo espiritual da maldade. Ore pelas pessoas e resista ao diabo. Não fique preocupado com as pessoas podem ser usadas, mas você vai vencer através da oração, abençoando essas pessoas. Você vai, como diz a palavra aqui claramente, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça. Ele não vai entender. Quando nós começamos a orar pelas pessoas, há uma transformação, porque Satanás vai sendo vencido, porque você entende perfeitamente que a sua luta não é contra aquela vida, é contra Satanás que está usando aquela vida. E terceiro, as nossas armas não são apenas armas. O que o apóstolo Paulo diz aqui, nossas armas são um estilo de vida. São um estilo de vida. Então o apóstolo Paulo, ele vem a partir do versículo 14 dizendo claramente: estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Da nossa boca pode sair mentira, nós podemos ser hipócritas, de forma nenhuma. Nós começamos a vencer Satanás quando nós vestimos parte dessa arma, dessa armadura que Deus nos dá, que é um estilo de vida, sempre a verdade. Ah, mas para levar vantagem num negócio, não fala mentira, fale a verdade, seja honesto, seja sincero. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você for sincero, não tem brecha para Satanás entrar, fale a verdade. E ele continua, vestido a couraça da justiça, ainda no versículo 14, vestindo-vos da couraça da justiça. Justiça, não tem dois pesos,
não tem duas medidas, não tem acepção de pessoas. Nós fazemos o que é justo, nós temos que ser justos em todas as coisas. Nós estamos vivendo num país onde a justiça não está sendo feita, não há justiça social, não há justiça entre os nossos juízes, na grande maioria dos nossos juízes, não há justiça por parte dos governantes, não há justiça. Mas nós que somos cristãos verdadeiros, nós temos que nos vestir dessa armadura e ser sempre justos, nada de duas medidas, nada de dois pareceres, não, a palavra é a palavra, sim, sim, não, não, deve ser a nossa palavra, sempre justiça. Queremos vencer Satanás, temos que ser justo em todas as coisas. E ele ainda coloca aqui: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Você quer começar a perder o combate na sua vida espiritual? Pare de amar a Jesus. E quando a gente para de amar Jesus, daquela empolgação por Jesus, estou falando do amor verdadeiro, o amor verdadeiro, aquele amor empolgante, a gente tem prazer em falar de Jesus. Você começou a parar de falar de Jesus, você está decaindo na sua fé. O prazer do cristão é falar da sua experiência com Jesus, é falar do que Jesus Cristo fez na sua vida, todos os dias, não perde a oportunidade de falar de Jesus. Então por isso que ele fala, calçai os pés com a preparação do evangelho. O soldado que queria avançar, que queria conquistar, o que ele fazia? Ele pegava a sua sandália e caminhava. Nós não podemos parar de falar de Jesus. Por isso que nós temos que continuar fazendo missões, por isso que nós temos que continuar fazendo evangelismo, seja ele em massa, seja ele pessoal, né? Com nossos familiares, com os nossos amigos, oportunidade, fale de Jesus, fale do evangelho. Um dia Jesus Cristo entrou na sua vida, nós não podemos deixar de falar. Você quer ter certeza que você está esfriando na fé? Você perdeu a empolgação, o primeiro amor, como diz lá em Apocalipse, que é aquele amor que quando nós nos convertemos, a gente queria falar de Jesus para todo mundo, a gente às vezes era até inconveniente em determinadas situações, porque você queria falar de Jesus para todas as pessoas. Então peça a Deus oportunidades para você falar de Jesus, porque quando você está falando de Jesus, a sua fé está crescendo, você está ganhando almas, você se empolga e quer falar mais de Jesus ainda. Se você perdeu essa empolgação, se você só tem vindo à igreja para louvar a Deus, né, para ouvir uma palavra, mas perdeu aquele primeiro amor, vista-se dessa armadura, ela vai fazer com que Satanás fique envergonhado, porque quem está falando de Jesus não tem tempo para perder com bobeira, não tem tempo para ficar fazendo coisas que não deve, porque ele está empolgado de falar de Jesus, ele calça, ele avança, ele é um soldado que avança, que vai para frente, conquistando, roubando de Satanás o seu terreno, conquistando os corações que eram de Satanás e já não vão ser mais, porque você mostrou Jesus de uma forma empolgante para essas pessoas. Jesus é tudo. Sem Jesus, o que seria da nossa vida? Então nós falamos empolgados de Jesus, não podemos perder essa empolgação de forma nenhuma. E ele ainda continua no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé, nunca perca a sua fé. Satanás vai tentar muitas vezes falar, olha, está vendo, Deus não se importa com você, olha a enfermidade que você está. Fé, que Jesus Cristo pode te curar. Olha a situação financeira que você está vivendo, fé, que Jesus Cristo pode resolver essa situação financeira. Olha, está vendo o que está acontecendo na sua família? Olha o problema na sua família, olha fulano está desviado, fé,
que ele vai voltar para Jesus, fé que ele vai se converter, fé que vai haver transformação. Nós não podemos perder a nossa fé, porque a fé é um escudo, sem fé, nós não podemos agradar a Deus, é isso que a palavra de Deus nos diz, e Ele é galardoador daqueles que têm fé. Então nós precisamos da fé, porque quando vem Satanás com o seu dardo inflamado, querendo te destruir, pela fé, no Filho de Deus, sou vencedor. Pela fé, no Filho de Deus, eu vou para frente, e vou conquistar, e vou ver a minha vitória, no nome de Jesus. É assim que nós temos que caminhar, pela fé. Não desista. Todas as vezes que você desiste de alguma coisa que Deus te deu, que está te dando ou vai te dar, Satanás, ele fica feliz, porque ele quer ver você no chão, ele quer ver você infeliz, ele quer ver você derrubado, mas pela fé, você vai se tornar um vencedor em nome de Jesus. E ele ainda diz, tomai também, no versículo 17, o capacete da salvação. Capacete da salvação. Somos salvos em Jesus. Nós temos convicção da salvação em Cristo Jesus. Isso nos dá fé para crer muito mais além do que nós conquistamos nessa terra. A salvação nos dá a certeza que nós um dia vamos viver numa outra terra, num outro céu, onde nunca mais vai haver choro, nunca mais vai haver morte, nunca mais vai haver clamor, porque estaremos para sempre com o nosso Jesus, e Ele mesmo enxugará toda lágrima dos nossos olhos. O capacete da salvação, ele nos dá a certeza que mesmo vivendo o pior dos problemas, mesmo morrendo como a igreja perseguida, está sendo perseguida, eles estão cheios de fé, porque eles têm o capacete da salvação, eles estão vislumbrando, não só esse momento de terror que eles estão vivendo, de perdas, mas eles estão vislumbrando um novo céu e uma nova terra, que Jesus Cristo disse que ia preparar para eles. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então esse capacete da salvação, que nos dá a certeza do avançar, mesmo que estejamos passando por a pior das lutas, nós somos salvos em Cristo Jesus. Ninguém pode medir isso. Por mais que você pudesse conquistar, olha aí o Elon Musk, uma palavra do Trump, aí perdeu 135 bilhões numa atacada. Aqui na terra a gente pode perder tudo, mas a nossa salvação em Cristo Jesus, ninguém pode nos tomar. Ninguém pode nos tomar. Eles podem roubar tudo da gente. Eles podem queimar tudo da gente. Eles podem nos lançar os leões, como os cristãos foram lançados. Eles podem queimar os cristãos, quando queimaram e continuam queimando. Pode decapitar os cristãos. Mas o capacete da salvação, nunca ninguém pode roubar. Quando nós temos o capacete da salvação, nós avançamos no meio das lutas, no meio das crises, e temos a convicção que um dia estaremos num lugar melhor, onde estaremos para sempre com Jesus. É isso que nos faz avançar, essa armadura maravilhosa e potente que está aqui conosco. E ele ainda diz, aqui no versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Precisamos comer a palavra de Deus, beber a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus, porque ela é que nos faz vencer. Jesus Cristo venceu através de quê? Da palavra. Satanás vinha tentando enganar, e ele, palavra, espada
E Satanás ficava sem argumento. Quando Satanás vem, e nós temos a palavra de Deus impregnada na nossa mente, nós cortamos com a palavra e vencemos todas ciladas e artimanhas que Satanás pode levantar contra as nossas vidas. Estamos totalmente seguros diante da palavra de Deus. Então não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de meditar a palavra de Deus. Precisamos crescer na palavra de Deus. Quantas vezes nós guardamos tantas coisas, lemos tanto, temos tanto conhecimento, e não tiramos nem meia hora, nem às vezes 5 minutos para ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Nós estudamos outras coisas, nós lemos, nós temos conhecimento, e esse conhecimento não nos leva à vitória, muitas vezes, mas o conhecimento da palavra de Deus é certeza que nós temos a espada que vai nos ajudar a vencer Satanás na nossa vida, em nome de Jesus. E aí, ele ainda termina no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Temos que orar, temos que vigiar, não adianta só orar. Por isso que Jesus Cristo diz: orai e vigiai, para que não caiam em tentação. Nós temos que orar e vigiar o tempo todo. Olha, Satanás está vindo por aqui, Satanás está armando aqui, olha, Satanás levantou isso aqui contra a minha vida. Minha luta não é contra essa pessoa. Orando em todo tempo por você e por todos os santos. Temos que orar uns pelos outros. A oração de um pelo outro faz toda a diferença. Nós precisamos ter esse entendimento, que a oração, ela muda todas as coisas, e precisamos estar orando. Então, você está lutando? A vida está uma luta? Vista-se como um soldado. Entenda, as ciladas de Satanás, elas não mudam, e nós precisamos estar atentos e vencê-lo através da palavra de Deus. Nossa luta nunca vai ser contra a carne e o sangue, não é contra pessoas. Ore pelas pessoas, resista a Satanás, ame as pessoas, e certamente Deus vai fazer algo extraordinário. Experimenta, não se vingar, mas orar pelo aquele que te fez mal, aquele que está te perseguindo. Você vai ver que dá certo, porque é a palavra de Deus. Há mudanças quando nós oramos. Fulano está me perseguindo, fulano está fazendo bullying comigo. Começa a orar por ele, entrega na mão de Deus. Não é ele, é Satanás que quer te derrubar, quer te enfraquecer, quer te colocar para baixo, mas em nome de Jesus você vai vencer, e você vai ver o que dá certo, seguir a palavra de Deus. E vista-se como um soldado, verdade, justiça, palavra, oração, vigia, evangelize, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Somos soldados de Jesus. Se você é um soldado, vista-se como tal. Não dá para sair sem a armadura, não dá para sair de qualquer jeito, não dá para sair sem entendimento do que a palavra de Deus nos diz, e certamente nós venceremos em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Lá em Tiago,
capítulo 4, versículo 7, Tiago diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está aí, armando todas as ciladas, mas sujeitai-vos a Deus, vista a armadura de Deus, seja um soldado de Deus, e o diabo fugirá de vós. Ele vai falar: com essa pessoa não dá, deixa ele para lá, vamos para outra, mas com essa pessoa não dá. Esse é um soldado de Deus, ele está revestido com a armadura de Deus. E nós sabemos que lá em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor, esperando uma brechazinha na nossa armadura, porque a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então por isso que Satanás fica ao derredor, porque ao redor nós temos o anjo do Senhor. Jesus Cristo está ao nosso redor. Jesus Cristo é que nos protege. Ele nos deu armas e Ele nos ensinou. Então vista-se como um soldado, e você vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Eu não sei qual luta que você está passando, mas eu sei que, assim como Deus me ensinou tantas coisas nesse texto, falou ao meu coração, Ele também está falando ao seu coração. E uma coisa é certa: se Paulo traz esse entendimento pelo Espírito Santo ao nosso coração, ele vai te tornar um vencedor, um soldado vencedor em nome de Jesus. Qual é a sua luta? Entregue agora diante de Deus e fale: Senhor, essa é minha luta, não vou cair na cilada de Satanás, eu vou repreendê-lo, assim como Jesus repreendeu. Eu sei que minha luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, eu entendi perfeitamente, e eu vou orar por essas pessoas que têm me feito sofrer, lutar. Vou orar, e Senhor, que eu seja um verdadeiro soldado do Senhor, apaixonado em falar de Jesus, apaixonado em viver a verdade, a justiça de Jesus, que eu possa ser um verdadeiro soldado de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Se Deus falou ao seu coração, tem alguma luta, se você entendeu a palavra de Deus e quer lutar verdadeiramente como um soldado de Jesus Cristo, coloque a mão no seu coração agora e fala: eu sou esse soldado, essa é a minha luta, eu vou vencer em nome de Jesus, eu creio naquilo que eu ouvi nessa noite, e o Senhor me ensinou para que eu possa vencer. Jesus Cristo não nos ensina para ser derrotados, Ele venceu através da palavra, nós também seremos mais que vencedores através da palavra, em nome de Jesus. Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra que, Senhor, ela é tão esclarecedora, ela, Senhor, nos ensina, Senhor, que existem batalhas, existem, mas elas podem ser vencidas, ó Deus, quando nós entendemos que elas podem ser vencidas através da palavra, como Jesus Cristo venceu, elas podem ser vencidas quando nós vigiamos e oramos acerca, Senhor, daquilo que Satanás, ele vem articulando para nos derrubar. Nós vencemos, ó Pai, quando nós entendemos que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ó Deus, não é contra pessoas, e nós devemos orar para que essas pessoas sejam abençoadas. Ó Pai, nós vencemos quando nós entendemos que nós temos uma armadura que o Senhor nos deixou para nós vencermos o inimigo, e ele não ter lugar na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, em nada, Senhor, que seja nosso, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, eu proclamo a vitória, a bênção
porque se o Senhor nos deixou, Senhor, essa palavra é para que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus, para que possamos avançar na nossa vida espiritual, para que possamos alcançar, Senhor, o galardão que está preparado para cada um de nós, né, Senhor, que o Senhor tem preparado a cada dia. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal. Ó Deus, se existe alguma enfermidade que tenha atormentado, nós repreendemos essa enfermidade na vida do teu povo. Se existe algum problema na família, Senhor, que tem trazido tormento, ou no trabalho, ó Pai, nós repreendemos no nome de Jesus. Se existe algum problema financeiro, ó Deus, que está, Senhor, Satanás tem levantado, ó Deus, nós repreendemos esse problema, que o Senhor esteja dando a solução. Nós oramos neste momento, sabedores que a nossa oração faz toda a diferença, que nós devemos orar uns pelos outros, e que lá na frente, nós vamos ver a vitória, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado, que o Senhor continue falando ao teu povo, ó Deus, trazendo um discernimento espiritual, Senhor, entendimento, Senhor, desse mundo espiritual que existe, onde Satanás se levanta e é poderoso, mas ele não tem nenhum poder, ele é muito pequeno diante do poder de Jesus Cristo. E nós fazemos menção do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós saímos deste lugar com as nossas bênçãos e as nossas vitórias, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu lhe peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada, vitoriosa, que o Senhor esteja nos guardando de todo mal, nos protegendo na cidade, nos protegendo nas estradas, nos protegendo de todo o mal, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abrindo portas, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para nós vermos as portas sendo abertas dia a dia na nossa frente, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque eu sei que nós temos um Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, e eu sei que o Senhor vai andar conosco na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e por todo esse ano, ó Pai, e nós gostamos disso, ó Pai, nós fazemos questão da Tua presença na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, em tudo que nós fizermos, ó Pai, muito obrigado, leva-nos debaixo dessa tua poderosa mão, e que os teus anjos estejam à nossa frente, e que Satanás seja derrotado, em nome de Jesus Cristo. Ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque ele pode bramar como leão ao derredor, mas o Senhor está ao nosso redor, e o Senhor é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, e que nós certamente vamos vencer com o Senhor. Muito obrigado, leva-nos em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, que você tenha a vitória em nome de Jesus.